Estamos nesse momento gravando a nossa aula ao vivo para o Instagram. Olá, sejam todos muito bem-vindos, deem uma curtida aí para chamar mais gente. Olá, meus amigos do YouTube, curtam nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a isso. É assim que o algoritmo do Instagram e do YouTube funcionam. Quanto mais curtidas você fizer, mais ele entende que esse conteúdo é relevante, mais pessoas vão poder visualizar. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para a Teoria Geral do Crime. Teoria Geral do Crime. O pessoal aqui do Instagram, curtir é o coraçãozinho do lado. A mãozinha é legal, mas é o coração do lado que faz a diferença, tá? Às vezes o pessoal não sabe disso. A nossa aula é Teoria Geral do Crime. A primeira parte da aula falamos de crime culposo. Agora falaremos de crime consumado e crime tentado. O fundamento para consumação e tentativa você encontra no seu artigo 14 do Código Penal. Artigo 14 do seu Código Penal, você encontra a seguinte redação: que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quer dizer, você praticou todos os atos possíveis para a consumação. Ao passo que a tentativa se configura quando, após iniciada a execução do crime, é iniciada a execução do crime, é iniciada a execução. Depois de iniciada a execução, a consumação não chega ao fim. Quer dizer, você não consuma o delito. Você não consuma o delito. Então não chega ao fim a consumação. Por circunstâncias alheias à vontade. Por circunstâncias alheias à vontade. Então olha só. Em verdade o que eu tenho aqui é um crime consumado. Eu cheguei até o fim dele. E o crime tentado, eu comecei a execução, mas eu não consumei por circunstâncias alheias à vontade. E eu vou dar os exemplos aqui para que você saiba. Os exemplos aqui é o típico homicídio, né? O homicídio é aquele crime em que eu saquei uma arma, efetuei disparos em alguém, acertei as munições na pessoa, os disparos na pessoa, e por conta desses meus disparos ela vem a óbito. Isso é homicídio consumado, quer dizer, ela morreu, consumei o delito. Para consumar o delito eu precisava matá-la. Agora, tentativa de homicídio é o ato de eu iniciar a execução. Então eu pego a minha arma e eu aponto para a pessoa e eu efetuo um disparo. Eu efetuo um disparo e eu não acerto essa pessoa. Ela consegue se abrigar e chega a polícia. A polícia chega e me prende. Veja, eu iniciei a execução, mas eu não consumei o delito de homicídio, eu não consegui matar essa pessoa. Significa que eu responderei por qual crime? Tentativa de homicídio, ok? Tentativa de homicídio. Agora, olha um exemplo bem parecido, mas para que você comece já a diferenciar aos poucos. Imagine que eu tenha sacado a arma, eu saquei a arma. Eu atirei na pessoa, ela foi baleada, eu acertei 2 tiros nela. Eu acertei 2 tiros nela e achei que ela já tinha morrido. Então eu vou embora, fujo, ela é socorrida por populares, por uma ambulância, chega ao hospital, sobrevive. Então quer dizer que eu acertei, ela foi socorrida, só que ela sobreviveu. Vê só. Isso também é tentativa. Isso também é tentativa. Vocês vão ver no final da aula que existe uma diferença entre essas duas tentativas, né? Uma é a chamada tentativa vermelha, a outra branca, ou cruenta e incruenta. Calma. Mas existe uma diferença entre as tentativas. Pense num outro exemplo. Eu quero matar a pessoa. Eu saco a arma.
Eu aponto a arma para a pessoa. Só que quando eu vou atirar nela, alguém vem por trás e me dá uma paulada na cabeça e eu desmaio. Veja, eu não efetuei nenhum disparo. Mas é inequívoco que eu queria matar essa pessoa. Eu coloquei a mão na arma, eu apontei para a pessoa, só que eu não consegui puxar o gatilho. Tentativa de homicídio do mesmo jeito. Senhores, vocês perceberam que existe uma linha entre eu começar a execução, eu executar o crime com mais perfeição, eu chegar a limites bem próximo da consumação, que foi o exemplo que eu dei dos disparos que eu acertei, a pessoa foi socorrida, ela quase morreu, mas entrou numa cirurgia lá e sobreviveu. Vê o exemplo do presidente da República, quando ele era candidato ainda, tomou uma facada, o cara enfiou a faca na barriga dele, ele foi socorrido, quase morreu. Aquilo é tentativa de homicídio também. Tá? Mas imagine que ele tenha pego a faca, aquele autor lá, imagine que ele tenha chegado bem perto, mas quando ele foi chegar para dar facada, alguém segurou a mão dele, também seria tentativa. Você percebe que as formas de você tentar praticar o delito são várias. A regra do Código Penal é uma. Você tem que iniciar a execução, mas não pode consumar. Se você consumou, aí eu tenho o crime consumado. Se você não conseguiu consumar, anote aí, por circunstâncias alheias à vontade. Por circunstâncias alheias à vontade, se você não consumou por circunstâncias alheias à vontade, não foi você que parou, você não parou, não. Alguém te impediu, a pessoa não morreu por outros fatores. Aí você tem a tentativa. Olha lá o que diz o seu artigo. Olha lá o que diz o seu artigo 14. Crime tentado. Eu estou no artigo 14 para os meus alunos do Teams. Quando iniciada a execução, eu iniciei a execução. Não consumei por qual motivo? Circunstâncias alheias à minha vontade. Porque se eu parei voluntariamente, aí a solução é outra, hein? Não vou explicar agora porque isso é tema de uma outra aula, mas a solução é outra. E crime consumado? É quando eu reúno todos os elementos da definição legal do tipo penal. Ou seja, houve a subsunção completa. Aí eu tenho consumado. E o tentado? Comecei a execução, não consumei por circunstâncias alheias à vontade. Senhores, não consumar por circunstâncias alheias à vontade é muito importante. Porque pense naquele exemplo que eu dei da pessoa que sacou a arma de fogo para efetuar disparos. Imagine que ela tenha apontado a arma, engatilhado a arma e aí tenha falado assim: não vou te matar. Por qualquer motivo. Porque Deus falou com ele, porque ele ficou com medo de ser preso, porque ele ficou com dó do cara. Ele olhou, apontou a arma, sacou a arma. Hoje não. Que crime é? Que crime é? É tentativa de homicídio? Me diz aí no chat. Quem acha que é? Responda sim. Quem acha que não? Responda não. Aqui no Instagram. Quem acha que esse caso é tentativa de homicídio? Escreve sim. Quem acha que não, coloca não. Eu apontei a arma, engatilhei e falei: eu vou te matar. Só que por vontade própria, eu desisto, coloco a arma na cintura e vou embora. Não, Emerson, Márcio, não, Ronaldo, Célio diz que sim, Claudemir diz que sim, Carlos diz que não. No Instagram ninguém se manifesta. Giovana diz que não. Meus amigos, Anderson diz que não. Olha lá o 14 do Código Penal. Ele está deixando bem claro que é por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nelza disse que não, Daniele disse que sim. Senhores, se eu não atirei porque eu não quis, porque eu desisti,
Então não é tentativa. Se eu recuei, se eu iniciei a execução e recuei por vontade própria, não é tentativa. A solução estará no artigo 15 do Código Penal. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Você não responde por tentativa, você voltou atrás. Cuidado com isso. A solução, então, é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Neste caso, sabe qual crime o agente praticou? Sabe qual crime ele praticou? Se ele não tem porte de arma, ele responderá por porte de arma. Se ele tem porte de arma, não responderá por crime nenhum. Talvez uma ameaça. Ameaça, pode ser. Mas não é tentativa, não é nada. No máximo uma ameaçazinha. Por quê? Porque ele voltou atrás. Então, isso é muito importância. Isso aí, Trícia, desistência alguma coisa, desistência voluntária. É isso mesmo. Deu para entender, minha gente? Só é tentativa quando alguém te interrompe de praticar o delito. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar no furto, crime de furto, artigo 155 do Código Penal, crime de furto. A pessoa quer subtrair o objeto da outra. Ela pega o objeto da outra, coloca na bolsa. Crime de furto consumado. Agora imagine que ela chegou perto, abriu a bolsa, enfiou a mão na bolsa, desistiu. Fechou a bolsa e falou, não, isso aqui não é para mim. Vou arrumar um emprego. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora, se ela abriu a bolsa e alguém passou e falou, o que é isso aí? O que você está mexendo na bolsa da fulana? Ela, não, nada não, eu pensei que era minha. Tentativa de furto. Porque ela não consumou por qual motivo? Circunstâncias alheias à vontade. Ela ficou com medo da pessoa chamar a polícia, da pessoa chamar a amiga, da pessoa ver e delatar ela depois. Imagine que ela pegue o objeto de alguém e aí a própria dona do objeto puxe de volta. Ou é mais forte que ela, consiga empurrá-la. Tentativa de furto. Senhores, acho que ficou claro a diferença entre crime tentado e crime consumado. Sim ou não? Sim. Qual que é a pena do crime consumado? Qual que é a pena do crime consumado? Ora, a pena do crime consumado é aquela que aparece lá no preceito secundário. Você já sabe o que é preceito secundário. Então, do furto que eu acabei de falar, a pena é 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Do homicídio é 6 a 20. Aquela pena que aparece lá é do crime consumado, tá? Consumado. Okay? O juiz vai trabalhar o mínimo e o máximo a depender das circunstâncias do crime. Artigo 68 do Código Penal, artigo 59 do Código Penal, vão falar das formas de você trabalhar a dosimetria da pena. Mas isso é para o crime consumado. Professor, e onde que eu acho a pena do crime tentado? Ora, você vai achar no 14, parágrafo único. O 14, parágrafo único, ele vai dizer que o crime tentado terá a mesma pena do consumado. Ele vai falar que o crime tentado vai ter a mesma pena do consumado, com uma redução. Você pega a mesma pena e você reduz de 1/3 a 2/3. 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 Pense na pena do homicídio, 6 a 20. Imagine que a pena daquela pessoa fosse de 6 anos, pena mínima, 6 anos. Se foi tentado, eu reduzo 6 anos de 1/3 a 2/3. Se eu reduzir de 1/3, que é a redução mínima, ele vai para 4 anos de pena. Se eu reduzir o máximo, que é a redução máxima de 2/3, quer dizer que eu posso ter a pena do homicídio doloso tentado de 2 anos. De 2 anos.
Entenderam como é que funciona a pena dos crimes tentados? Esta é a regra. A pena do crime tentado, a regra está 1/3 a 2/3. Isto se o Código Penal ou tipo penal ou crime não falar diferente. Porque alguns crimes, o próprio legislador falou, olha, a pena do crime consumado é essa e do tentado é essa. Entendeu? Quando o legislador não fala nada, você vem para a regra do 14, parágrafo único, 1/3 a 2/3. Agora, algumas vezes o tipo penal, ele fala o quê? Não, o crime tentado e o consumado, a pena é esta daqui. Eu vou compartilhar aqui com você, no Teams, um artigo, para que você tenha em mente. Quem está aí no Instagram, abre lá o artigo 352. Abre o 352. Deixa eu só confirmar se é o 352, acho que é. É o 352. Evasão mediante violência contra a pessoa. Olha o que ele fala aqui, ó. Evadir-se, quer dizer, consumou a evasão. A pessoa que está presa fugiu mediante violência. Ou tentar evadir-se. Percebeu? O tipo penal ele fala evadir-se ou tentar evadir-se. Pena 3 meses a 1 ano. Significa que o legislador disse que o crime consumado, evadir-se, e o tentado, tentar evadir-se, tem qual pena? 3 meses a 1 ano. A mesma pena, ele deu a mesma pena. Então você percebe comigo, você está percebendo que essa é a regra geral do 14, parágrafo único, essa é a regra geral. Mas a lei, o Código Penal, o tipo, pode falar de modo diverso, você tem que ficar atento a isso.